Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. E nessa aula nós falaremos sobre os quatro temperamentos na perspectiva reformada clássica. Pois é, nessa aula nós veremos algo muito interessante de como os reformados clássicos, aqueles que assim tocaram nesse assunto, trataram este assunto. Quando nós nos voltamos para o nosso tempo, para especificamente no Brasil, nós temos algumas figuras da internet que negam em absoluto essa teoria. E, inclusive, diz que essa teoria ela é contra a doutrina da depravação total. Embora eu não goste muito dessa terminologia depravação total, e eu entendo o que eles queiram dizer com depravação total, eu gosto de usar o termo pecado original do que depravação total, porque ela pode ser vinculada com conotações erradas, equivocadas. Inclusive, aqui no nosso curso de Antropologia Reformada, nós falamos sobre a doutrina do pecado original e explicamos melhor sobre esse assunto. Mas aqui não vou trazer de novo o que eu já expliquei na aula específica sobre a doutrina do pecado original. Mas, sendo mais direto, objetivo, estes, nas redes sociais, famosos inclusive, dizem que a teoria dos quatro temperamentos ela é risível e ela é nula e inútil porque ela, dizem eles, né, ela é contrária à depravação total e segundo, ela é inútil para a criação de filhos, inútil para o autoconhecimento, inútil para a vida cristã. Inclusive eu vi uma irmã que eu gosto muito dela, inclusive das palestras que ela dá para mulheres, para mães, etc. Ela se dedica a esse público, ela escreve livros para esse público. Ela tem uma participação em um programa no YouTube e ela se dirige a essa teoria, dizendo que essa teoria ela é algo risível. Essa teoria ela é risível. Porque ela fala assim, eu tenho muitas risadas das pessoas que defendem os quatro temperamentos. E aí ela explica por quê. Ela diz: imagina um temperamento X ou Y numa empresa recebendo ordens de um patrão e esse patrão ele não adequa a sua ordem, o modo de dar essa ordem ao temperamento dele. Então como é que fica? Como é que fica então essa pessoa ao receber essa ordem que não é do modo adequado ao seu temperamento? Essa fala, embora muitas pessoas possam comprá-la, essa fala é uma objeção muito fraca. Uma objeção muito fraca. E por que ela é fraca? Porque ela parte do pressuposto de que aqueles que defendem a teoria dos quatro temperamentos dizem que os temperamentos é o que a pessoa é. E aqui é que está um erro muito crasso. E isso revela que esta mulher, embora eu creio que ela seja uma mulher crente, piedosa, e eu goste muito do seu conteúdo em relação à criação de filhos e afins, ela parte desse pressuposto. E esse pressuposto está equivocado. Esse pressuposto ele é inválido e não corresponde à teoria dos quatro temperamentos. Porque nenhum sequer, nenhuma pessoa sequer que eu vi abordando esse assunto vai resumir o homem ao seu temperamento. Vai sintetizar o homem ao seu temperamento. Ou seja, o ser humano é o temperamento. Não. O ser humano não é o seu temperamento. O temperamento faz parte do ser humano, mas o ser humano não é o temperamento. Ele não se resume a o temperamento. Então essa fala da irmã, ela é uma fala que tem isso como pressuposto, de que aqueles que ensinam os quatro temperamentos resumem o homem aos temperamentos. E não é assim. Os homens não são os temperamentos. Você precisa entender isso. Embora os temperamentos sejam presentes nos homens, os homens não são o seu temperamento. E também temperamento é algo distinto de personalidade. Então há
questão de nós avaliarmos. Personalidade é aquilo que nós temos de próprio, aquilo que é nosso próprio, que desenvolvemos. E temperamento é algo que já vem conosco. Então há essa diferença e eu vou explicar melhor o que é temperamento no decorrer da aula. A gente vai entender melhor essa questão. Então, nós não podemos resumir o ser humano ao temperamento ou aos temperamentos. Isso é uma visão equivocada sobre essa teoria. E quem assim faz, mesmo defendendo essa teoria, está equivocado. O homem não é só temperamento. O homem tem temperamento, o homem tem a personalidade, o homem tem as suas circunstâncias, o homem tem também o seu núcleo familiar, suas relações interpessoais, o homem tem várias questões que podem, a questão se é convertido, se não é convertido, se é uma pessoa madura, se não é uma pessoa madura. Então, existem várias questões a serem trazidas à tona a respeito do homem e ele não se resume, então o homem não se é reduzido a o temperamento. Existem essas outras questões para serem analisadas em torno do homem e sobre o homem, certo? E a respeito do homem. Então é preciso nós pensarmos sobre isso. Inclusive, nossa aula, temos várias aulas no curso, na verdade, que falamos sobre o que é o homem. Nosso curso de Antropologia Reformada Clássica, nós falamos o que é o homem. E em um momento nós falamos que o homem é o temperamento. Tá? Então, nós não podemos reduzir os homens aos temperamentos. Mas os temperamentos estão nos homens. Tá? Nós vamos também, nessa aula, elaborar um pouco sobre o que é os temperamentos. Vamos explicar dentro da perspectiva reformada clássica. Então, veja, existem essas pessoas no nosso contexto atual, no nosso cenário atual, dentro das igrejas reformadas atuais no Brasil, que vão negar em absoluto essa teoria e vão rir dela, zombar dela e dizer que ela é inútil. Porque eles partem de caricaturas e porque eles acham que essa teoria ela toma o lugar da doutrina da depravação total, que é um engano. Eu vou mostrar aqui por que é um engano isso, tá? Por que é um engano isso? Mas prosseguindo, nós primeiro precisamos pensar sobre o que é a teoria dos humores. Porque, veja, a teoria dos humores é a que vai dar o fundamento para os 4 temperamentos. Então, a teoria dos humores é o que dá o fundamento para os temperamentos. Então, guarde isso. A teoria dos humores é o que dá o fundamento para os 4 temperamentos. E veja, em que contexto nasce a ideia de 4 humores ou de 4 temperamentos? Humores nada mais são do que fluidos corporais. Então, por exemplo, isso se iniciou com Hipócrates, o pai da medicina ocidental, no qual ele entendia que o homem era composto por 4 fluidos corporais. A bile amarela, a bile negra, a fleuma e o sangue. E o excesso de um desses fluidos, de um desses humores, poderia causar doenças e também o excesso de um desses fluidos determinava o temperamento da pessoa. Então há essa realidade, inicialmente ali em Hipócrates, mas em seguida o seu sucessor, o Galeno, que foi também um médico filósofo, ele vai associar mais estritamente ao temperamento. Ele vai falar mais sobre, ele vai desenvolver mais sobre essa questão dos temperamentos. Mas também ligado àquela visão de que os temperamentos eles surgiam desses 4 fluidos corporais e o excesso de um desses fluidos determinava o temperamento da pessoa e também o excesso poderia causar doenças. Então era recomendado medicamentos, era recomendado dietas,
procedimentos médicos da época, a partir, então, do excesso desses fluidos. Então, era exatamente essa a ideia dos 4 humores, a teoria dos 4 humores. E aí, essa teoria dos 4 humores passou durante um bom tempo, até a Idade Média, ao começo da Idade Moderna, né, após reforma ali, sendo algo acreditado, ou melhor dizendo, acreditado por todos, na medicina, na filosofia e na teologia. Então, na teologia, os teólogos, eles defendiam e aprovavam essa teoria chamada de teoria humoral, né? Ou teoria dos 4 humores, ou teoria dos humores. Então, essa teoria era uma teoria médica, filosófica e que passou também a ser teológica. E por que teológica? Porque os teólogos começaram a entender que quando se trata da questão do pecado original, o pecado original também afetou, as consequências do pecado original também afetou o físico. Então, as doenças e o destempero desses humores, eles então surgem a partir do pecado original. Então, essas disfunções no corpo, essas disfunções físicas, elas são consequências do pecado original. E a gente precisa entender que quando falamos sobre a alma humana e o corpo, né, lembre que no nosso curso aprendemos isso, o homem ele é uma unidade de corpo e alma. E o corpo, ele comunica coisas à alma e a alma comunica ao corpo. Então há essa união íntima do corpo e a alma. Então, questões no corpo afetam a alma. Então havia essa compreensão. Então, os teólogos vão entender que ajustar questões no corpo, inclusive tratar a questão dos temperamentos, os humores, resolveria problemas na alma. Resolveria problemas na alma, que nós vamos tratar daqui a pouco sobre esses problemas, tá? Então, isso foi trazido para a teologia entendendo que é algo útil no nosso processo de santificação e mortificação do pecado, ou seja, na nossa luta contra o pecado. Nós precisamos também cuidar do corpo, das disfunções que podem gerar no corpo, visto que o corpo, a disfunção do corpo pode influenciar a alma e gerar coisas na alma. Daqui a pouco eu vou explicar, como falei, o que é essas coisas que geram na alma que o corpo pode gerar, tá? Então havia essa crença. Então, os teólogos, os filósofos, os médicos criam nessa teoria, a teoria humoral, tá? E que também o destempero desses humores poderia influenciar no comportamento, na reação, nos afetos dos seres humanos. Então havia essa questão. E esses temperamentos, ou melhor, esses humores, eles estavam aonde no corpo? Eles estavam no estômago. Eles participavam desse processo digestivo no estômago, né? E aí, precisamos lembrar de que a figura, veja, lembre disso, a linguagem simbólica para descrever os afetos, né, as emoções, é o estômago. Né? É o estômago. Justamente porque a gente está emocionado, dá aquele frio na barriga. Não é exatamente isso? Então, simbolicamente, o estômago ele representa as emoções, os afetos. E então se acreditava que os humores eles estavam no estômago. Né? Ele participava desse processo do estômago. E a gente vai ver daqui a pouco vai uma explicação melhor sobre isso. Mas eles então estavam localizados aí. Tá? E eles eram importantes para o funcionamento do corpo. Tá certo? E então, dito isto, lembrem que
isso vai ser acreditado na medicina, na filosofia, isso vai ser acreditado e defendido nesses círculos e também na teologia. E aí os reformados eles estão em uma parte da Idade Média, né, já findando a Idade Média, e no início ali da Idade Moderna. Então veja que os teólogos reformados estão localizados nesse período em que ainda se acredita e que se defende essa teoria moral. E então, os reformados clássicos, aqueles que tocaram nesse assunto, porque veja, como falara nessa aula, os teólogos reformados já têm um tratado sobre esse assunto. Não é que ele tem um livro só sobre esse assunto. Mas que muitos deles, não todos, tocaram nesse assunto. E falaram coisas sobre esse assunto. E a partir dessas coisas que eles falaram, é que nós vamos juntando as peças e exibindo, então, qual era então o posicionamento, dentro de um quadro geral, o posicionamento dos teólogos reformados, de alguns teólogos reformados, sobre essa teoria, a teoria moral e, consequentemente, os 4 temperamentos. O Amados Paulanos, e vai aparecer na tela para vocês, o Amados Paulanos, ele fala, né, no seu livro, no volume 5 do seu livro, no capítulo 31, no verso 30, que é justamente um capítulo, o capítulo 31, é justamente um capítulo que ele trata, veja, ele tem um livro, e nesse livro tem um capítulo dedicado especialmente para tratar sobre a teoria moral. Inclusive, o título do capítulo é Dos Humores e dos Espíritos. Eu não vou entrar nessa questão dos espíritos aqui, porque é outra questão. Que está envolvido com a questão dos humores também, mas eu não vou abordar ela aqui para não perdermos tempo e não desfocarmos muito. Mas veja, ele tem um capítulo em sua obra, que está aparecendo aí na tela para vocês, essa obra, no qual ele trata sobre os humores, ele fala sobre os humores. E veja o que Amados Paulanos, ele vai falar sobre essa questão dos humores. Ele diz, abre aspas, a sabedoria e a bondade do Criador também se revelam nisto, que ele estabeleceu a boa saúde e o bem-estar do corpo na justa temperança dos humores e dos espíritos. Então veja, Amados Paulanos olha para a questão dos humores e ele reconhece nisso a sabedoria e a bondade de Deus em criar esse mecanismo dos humores que dá saúde a um corpo e bem-estar a um corpo. E que a justa temperança desses humores é que dão essa saúde ao corpo e bem-estar ao corpo. Então ele reconhece nisso sabedoria de Deus e bondade de Deus. Então percebam, né, o quanto ele, como ele se refere a essa teoria moral. Ele se refere a essa teoria como sendo, ele se refere mais especificamente aos humores como sendo algo da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, ao criar os humores justamente para, na temperança deles, dar boa saúde ao corpo e bem-estar ao corpo. E aí ele continua. Assim formou o corpo no mais excelente temperamento e mais agradável e na mais agradável harmonia dos humores e qualidades, de calor e secura, de umidade e frieza. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Pois a vida existe no úmido e no quente, não de modo absoluto, mas no úmido temperado pela secura e no quente moderado pela frieza. Essa harmonia tão agradável no corpo humano corresponde aos 4 elementos de que ele é composto, bem como aos alimentos e bebidas pelos quais é nutrido, que igualmente consiste dos 4 elementos. Assim, o semelhante é alimentado pelo semelhante. Esta é a harmonia do mundo refletida no corpo humano. Por isso o homem é chamado com razão de microcosmo, ou pequeno mundo. E aqui eu fecho as aspas. Então veja,
Na compreensão do Amados Polanos, o homem ele é esse microcosmo, ou melhor, microcosmo, ou seja, um pequeno mundo. Por quê? O corpo do homem ele é composto das características da matéria, das 4 características da matéria, ou seja, quente, frio, seco e úmido. E ele vai acreditar nisso. Então, e são elementos que estão no mundo. Esses elementos estão no mundo, fazem parte do mundo, que são os elementos, por exemplo, fogo, né? Fogo, que são representados pelo fogo, água, ar e fogo, água, ar e terra, né? Não é Avatar não, tá? Então, fogo, ar, água e terra são os 4 elementos. E esses 4 elementos, eles carregam essas características da matéria, que é quente, frio, seco e úmido. Então, eles carregam essas características. E essas características da matéria, elas estão presentes no corpo humano. E por isso, o homem é tido como um microcosmo, um pequeno mundo. Porque no corpo humano, o corpo humano ele reflete o mundo. Tá bom? E ele vai falar algo muito interessante sobre os humores, porque ele fala que os humores, eles são, então, eles carregam essas qualidades. Quente, seco, frio e úmido. Mas o úmido é temperado pela secura e a quentura é temperada e moderada pela frieza. Então, ele fala isso, tá? Então, veja como é o entendimento de Amados Polanos sobre a teoria moral, e aqui ele está com uma aprovação, inclusive tem um capítulo nessa obra que está aí aparecendo para vocês, um capítulo, que é o capítulo 31 do volume 5, que ele trata especificamente sobre os humores. E seguindo aqui, vamos citar nada mais nada menos do que o Richard A. Müller, no seu Dicionário de Termos Teológicos Latinos e Gregos, publicado pela CPAD. Richard A. Müller, ele é um teólogo reformado contemporâneo que pesquisa bastante sobre os escolásticos reformados, e ele escreveu um dicionário justamente para reunir os termos, a linguagem que era utilizada pelos reformados clássicos. Pelos reformados ali do período da Idade Média, no final da Idade Média, para a Idade Moderna, né? Então, na reforma e pós-reforma. Então, ele vai então trazer várias terminologias, várias palavras, vários termos que eram empregados, termos tanto gregos como latinos, que eram empregados pelos reformados clássicos. Então, ele escreve um dicionário com essa terminologia. E uma das terminologias que ele vai trazer é a teoria, ou é o termo humor. Então, um dos termos que ele vai trazer, que era utilizado por eles, é o termo humor, ou humores. E aí, na página 176 a 177, no livro físico, ele vai falar, então, o que é humor. Ele vai dar uma definição do que é humor. Abre aspas. Ele fala aqui, umidade, especificamente um fluido corporal que funciona para sustentar e preservar o corpo, ou, por extensão, a disposição de uma pessoa. Vejam, concordância, refletindo aquilo que Amados Polanos ele ensinou no livro, que eu acabaria de citar uma parte dele, uma citação desse livro e desse capítulo específico do Amado Polanos. Amados Polanos. Então ele está citando aqui justamente o que Amados Polanos falou. Continuando, ele diz: quando em equilíbrio, os humores produzem uma disposição temperada ou moderada. Uma disposição intemperada e imoderada do corpo ou da mente é ocasionada pelo excesso ou falta de um ou outro dos fluidos corporais. Esse equilíbrio dos humores reflete o equilíbrio dos elementos na ordem universal. O ser humano, o microcosmo, reflete o universo, o macrocosmo. Então veja, mais uma vez, aqui o Richard Müller, a Müller citando
aliás, definindo aqui o que é humor para os teólogos reformados clássicos, para aqueles que usaram essa expressão, e ele vai exatamente explicar e definir o humor como sendo aquilo que o próprio Amados Polêmicos acabaram de falar, que eu acabaram de falar para vocês aqui, acabaram de ler para vocês aqui, Amados Polêmicos falando. Então, o Richard Müller, ele está sendo aqui fiel à definição que os autores clássicos reformados deram. Não só os reformados, obviamente, mas aqui dentro do nosso curso, nossa perspectiva é na perspectiva reformada clássica. Então, veja, o próprio Richard Müller, ele dá uma definição de humor que corresponde àquilo que realmente os reformados clássicos que trataram sobre esse assunto defenderam e definiram. Tá? Exatamente aqui. O ser humano como sendo esse microcosmo. Veja o que o próprio Amados Polânios falou. Tá? E aí ele continua dizendo: os 4 opostos no mundo ou na ordem universal, calor, frio, secura e umidade, que se combinam nos 4 elementos, também se combinam nos 4 humores do corpo. Assim, de acordo com a fisiologia tradicional, há 4 humores principais: sangue, fleuma, bile amarela ou cólera e bile negra ou melancolia. Então, há esses 4 humores. Tá? E aqui é importante nós falarmos que existem outros humores. Tá? Esses aqui são os humores principais, mas existem os humores excrementícios. Nós não vamos tratar deles aqui. Se você quer ver algo sobre isso, o Richard Müller ele fala também no decorrer da definição do que é os humores, mas nós não vamos falar sobre esses humores excrementícios aqui, tá bom? Que são mais secundários, esses aqui são os principais. E que estão a ver com os temperamentos, que é a nossa aula de hoje. E aí vem um camarada chamado Franco Bugesdig, não sei pronunciar corretamente esse sobrenome dele, mas vamos chamar ele de Franco, que é um reformado clássico também, no período ali do século XVI e XVII, que ele escreveu várias obras de filosofia e ele escreveu uma obra sobre filosofia natural, né? ou tratando daqui da física. E ele tem um capítulo nesse livro de filosofia natural, que é uma ideia de filosofia natural, onde no capítulo, ou na Disputation 14, 14ª, ele tem esse capítulo dedicado a falar sobre os temperamentos, ou seja, mais um livro em que um autor reformado clássico dedica um capítulo para tratar sobre esse assunto. Tá? E veja, o Franco ele vai então explicar o que é o temperamento. Um temperamento diforme é dito ser um no qual ou alguma qualidade ou 2 qualidades superam as demais. O primeiro é chamado simples e o último composto. Cada um é quádruplo, pois pode haver excesso em cada qualidade, e as qualidades excedentes podem ser combinadas de 4 modos. Se o calor e a secura excedem, será um temperamento igneo. Se o calor e a umidade, aéreo. Se a umidade e o frio, aquoso. Se o frio e a secura, terroso. Nos animais são chamados colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então veja, o que é que o Franco está falando aqui? Ele está dando uma definição do que é o temperamento. Então, o temperamento de alguém ele é determinado por uma combinação de dois humores que se sobressaem sobre os outros e que existem 4 combinações de humores que determinam 4 temperamentos diferentes. E aqui ele vai citar, por exemplo, o calor e a secura, o quente e o seco. Então, se você é quente e seco, eu vou explicar daqui a pouco, mais à frente, o que significa danado isso, quente e seco.
Então, se você é quente e seco, se você tem um humores quente e seco, essa combinação de quente e seco, é isso que sobressai, você então é colérico. Okay? A combinação de quente e seco determina o temperamento colérico. Ou seja, você é alguém de temperamento colérico. Se você é quente e úmido, você é sanguíneo. Se você é frio e úmido, você é fleumático. Se você é, então, frio e seco, você é melancólico. Tá? Então, há aqui 4 combinações de humores, ou de temperamento, ou de qualidades. Então, 4 combinações de qualidades que determinam qual temperamento é o seu. Então, por isso que nós não descobrimos o temperamento de alguém a partir de características, tentando encaixar alguém numa característica, assim, A ou B, mas analisando essas qualidades do temperamento, quente e seco. Tá? É assim que nós vamos conseguir achar o nosso temperamento e o temperamento dos outros. É quando nós entendemos esse modo de avaliar os temperamentos, que não é por meio de características comportamentais, embora desembarque nisso, né, nessa análise de reações e comportamento, mas para reconhecer o temperamento de alguém é preciso analisar se essas qualidades estão presentes nesse alguém. Né? Quente e seco, quente e úmido, úmido e frio, frio e seco. Então é preciso analisar essas qualidades, se elas existem naquele indivíduo, para ver, então, achar, então, descobrir, então, qual é o temperamento daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, veja, existem essas 4 combinações, e cada combinação dessa, ela, então, é aquela que determina qual é o temperamento da pessoa. Ou seja, existem 2 qualidades que se sobressaem, e essas 2 qualidades que se sobressaem, que superam as outras, é que determinam aquele temperamento. Então veja, os teólogos reformados clássicos, muitos deles, ou alguns deles, citaram essa teoria humoral e dos temperamentos com aprovação, como ficou claro aqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos deixar claro para vocês é o que é os humores, de onde surgiu e como foi tratado, então, recebido então pelos reformados clássicos, por alguns reformados clássicos, e se os reformados clássicos tinham essa teoria com aprovação, receberam essa teoria com aprovação. Mostrado então, exibido então, provado então, que eles receberam como aprovação essa teoria, a teoria humoral, prossigamos então a nossa aula para vermos então, estou falando muito então, né? Mas para vermos no que eles corrigiram nessa teoria. Então veja, não é que os teólogos reformados eles receberam completamente, absolutamente essa teoria sem fazer as devidas correções. Pelo contrário, eles reconheceram que nessa teoria há a verdade de Deus, há a bondade e sabedoria de Deus, mas que muitos ideólogos dessa teoria, ou muitos teóricos, melhor dizendo, muitos teóricos dessa teoria, eles, na sua explicação da causa, ou dos efeitos, ou do que é o temperamento, estavam envoltos de erro. Então, por isso, alguns reformados clássicos vão fazer correções à crença de alguns teóricos dessa teoria a respeito dos humores. Por exemplo, Galeno, segundo Petro van Maastricht, que foi um teólogo reformado clássico, na sua obra Theoretical Practical Theology, ou seja, teologia prática e teórica, no volume 3, que ele fala sobre a formação da alma do homem, ele vai mostrar que a alma do homem ela é uma substância. Nós falamos sobre isso na nossa aula sobre a alma humana, tá? Eu vou repetir aqui.
Então, Pedro Maastricht, não só ele, todos os teólogos reformados clássicos defendem que a alma ela é uma substância. E partindo desse pressuposto que a alma é uma substância, Maastricht vai dizer que Galeno defendia, lembre que Galeno é um dos teóricos dessa teoria. Galeno defendia e Galeno supunha que os temperamentos eram a alma do homem. Então a alma humana é os temperamentos. E aí, Maastricht vai dizer, não, peraí, calma. Não. A alma humana ela é uma substância. Ela não. E aí ele vai falar o seguinte, abre aspas. Uma substância, não termo ocioso, como Diacarchos tolocamente queria, nem o temperamento peculiar dos humores, como Galeno supôs. Pois, dessa maneira, uma afeição originada da intemperança dos humores não poderia ser corrigida pela alma. Ou seja, veja o que Maastricht fala. Se os temperamentos eles são a alma, como supunha Galeno, então a intemperança dos humores não pode ser corrigida pela alma. Não há como. Porque os temperamentos é a própria alma. Então não há como corrigir a própria alma, por assim dizer. Né? Então, se os temperamentos é a própria alma, se ele é a própria alma, então não há como corrigir a intemperança dos humores, porque não há como corrigir algo pela alma, já que os humores é a própria alma. Entendeu? Então ele vai dizer isso. Né? Ele vai dizer, olha, não é os humores a alma humana. A alma humana ela é uma substância. E se ela fosse a alma do homem, ela não poderia ser corrigida. Né? A intemperança dos humores não poderia ser corrigido pela alma. Justamente porque o problema era a própria alma. Então, se então nós concebermos que a alma é os temperamentos, então o problema era a própria alma. Então não haveria como corrigir o destempero ou a intemperança dos humores, sendo que os humores é a própria alma, então não há como corrigir a intemperança dos humores, tendo em vista que é a própria alma os humores. Né? Então, Maastricht vai nessa direção. Então veja, os teólogos reformados conceberam essa teoria, abraçaram ela, aceitaram ela, ensinaram ela, mas eles não aceitaram ela de qualquer modo e absolutamente eles fizeram correções a ela, a essa teoria. E uma das correções é os temperamentos, os humores não são a alma do homem. Porque a alma do homem ela é uma substância. E aí entra um ponto importante que o Franco Bujezic, né, ele vai tratar também no seu livro sobre filosofia moral e natural. No capítulo 7, no parágrafo 19, ele vai falar que os temperamentos, e aqui vamos começar a entrar na questão do que é o temperamento, tá? E veja, guardem isso, os temperamentos eles estão vinculados, ou melhor dizendo, eles estão ligados a uma faculdade da alma humana. Existem 3 faculdades da alma humana: o intelecto, a vontade e os afetos. A qual desses 3 está vinculado aos temperamentos? Está ligado aos temperamentos? Ao terceiro, que é os afetos. Então, o Franco vai dizer que Galeno aparenta defender que a geração dos afetos, que é as emoções, as paixões, elas são causadas única e exclusivamente pela destemperança dos humores, ou pelos humores. E, então, Franco vai dizer, não, nada disso. O destempero dos humores, ou o temperamento do corpo, ele não é a única causa. Ele não é a causa inteira da geração dos afetos. Vamos abrir aspas aqui para o Franco. Veja o que ele vai dizer. Portanto, os afetos não dependem do temperamento corporal, como parece ter crido Galeno,
Pois o que depende inteiramente do temperamento corporal não está em nosso poder. Veja o que ele fala. Olha, não há como os afetos dependerem exclusivamente do temperamento do corpo. Por quê? Porque o que depende inteiramente do temperamento não está no nosso poder, não está no nosso controle. Então seria impossível o governo dos afetos. Seria impossível o governo das paixões. É isso que ele está falando. Porque o destempero dos humores, ou os humores, eles não estão absolutamente no nosso controle, no nosso poder. Além disso, quantos não houveram de mau temperamento e sujeito aos piores afetos? Então veja, o que ele está falando aqui é que muitas pessoas elas tinham os seus humores temperados, mas elas eram tomadas por vários afetos, maus temperamentos, maus afetos. Entende? Então mostra claramente que a causa principal ou inteira ou absoluta dos afetos não é os temperamentos. Ele continua: finalmente, se o temperamento fosse a causa de nossos afetos, não haveria lugar para virtudes ou vícios, e os preceitos de vida reta teriam que ser buscados não nos filósofos, mas nos médicos. Então, se o problema fosse somente, se a geração das paixões e dos afetos fosse somente reduzida ao destempero dos humores, então era só ir no médico, equilibrava o tempero dos humores e estaria resolvido aquela paixão, aquele afeto desordenado, estaria tudo resolvido. Mas não é assim. Então é isso que ele está mostrando aqui. Os afetos, as paixões desordenadas, elas não são geradas exclusivamente, inteiramente pelo temperamento, ou pelo destempero dos temperamentos. Então ele faz aqui uma correção a Galeno, mais uma vez. E ele vai dizer que parece que Galeno defendia isso, cria nisso. Tá? E agora vamos partir, veja, falamos sobre o que é a teoria dos humores, onde ela surgiu, e como ela foi recebida pelos teólogos reformados clássicos, alguns deles. Vimos então as correções, algumas correções, né, duas correções, que os teólogos reformados clássicos fizeram a essa teoria, e aqui citamos o Maastricht e citamos aqui o Franco. E agora vamos ver o fundamento teológico. Vamos ver o fundamento teológico para se defender a teoria dos temperamentos ou teoria humoral. O primeiro fundamento teológico é o que chamamos de princípio de predileção. O que é o princípio de predileção? Faz mais quem recebeu mais. Ou seja, quem recebeu mais de Deus faz mais. Quem recebeu menos faz menos. E veja, mais ou menos não existe em Deus. Tá? Então, por isso que dizemos que a quem Deus deu graça e a quem Deus não deu graça, vamos por assim dizer. Ou a quem Deus deu uma porção de graça maior, que a outro deu menor. Ou a quem Deus amou, e amar aqui está ligado a quem Deus quis se tornar favorável, ou seja, conceder seu favor, ou conceder aqueles favores, e a quem Deus, e quando fala que Deus odiou, se refere àqueles que Deus quis não conceder seus favores, ou seu favor. Então se refere a isso, tá? Então esse é o princípio de predileção, ou seja, Deus, ele, vamos colocar assim, Deus, ele escolheu ser favorável a um e não escolheu ser favorável ao outro. E nós vemos isso comprovado pela própria realidade, em primeiro lugar. Olhe para a realidade do mundo, a realidade que nos cerca, e você vai ver que uns são mais ricos do que outros,
Uns são mais inteligentes do que outros. Uns são mais belos fisicamente do que outros. Uns têm habilidades com música que outros não têm. Outros têm habilidades com a comunicação que outros não têm. Outros têm habilidades com outras coisas que outros não têm. E isso é a distribuição graciosa de Deus, sábia de Deus. Que Deus dá favores a um que não dá a outros. Graciosamente. E, consequentemente, aqui entra a questão das virtudes. Na perspectiva de William Perks, na The Works of William Perks, no volume 8, que ele tem vários capítulos que ele vai tratar sobre questões de consciência, e tem vários tratados dentro desse livro sobre questões de consciência. Ele tem o terceiro tratado que fala sobre virtudes. E ele define virtudes como sendo dons do Espírito Santo e partes da regeneração. Como assim? Ele diz que com dons do Espírito Santo ele quer se referir que são graças dadas por Deus, pelo Espírito. E essas graças dadas pelo Espírito, elas são dadas tanto a ímpios como a crentes. E a graça, ela é dupla. Ela nos ímpios, ela é restringidora. E nos crentes, além de ser restringidora, ela é renovadora. E então, ele fala que nos ímpios, essa graça restringidora, ela restringe a maldade do coração humano de se alcançar uma escala maior. E restringindo, então, essa maldade no coração humano, esse homem ele vai se conformando à lei da natureza. E se conformando à lei da natureza, muitos deles podem cultivar algumas virtudes. Mas William Brooks vai dizer que essas virtudes nada mais é do que pecado. Por quê? Porque não flui do amor a Deus e não são acompanhadas da mortificação e da renovação dos afetos e da sua vontade e do seu entendimento. Então não é acompanhada da regeneração. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? As obras que não provêm da fé são pecado. É justamente isso. Então, embora eles cultivem essas virtudes, eles têm essas virtudes por conta dessa graça restringidora de Deus, que restringe a maldade do seu coração. E restringindo, então, esses homens se conformam à lei da natureza, e eles cultivam muitas virtudes. Mas essas virtudes não são acompanhadas da regeneração. Já nos crentes, essa virtude ela é acompanhada da mortificação e da renovação desses afetos, né? E da vontade e do entendimento. Ou seja, ela é acompanhada pela regeneração, pela renovação. Então, o William Brooks vai dizer que somente os crentes é que são verdadeiramente virtuosos. Tá? Então, ele vai falar isso. Então, perceba, existem coisas que Deus refreia, ou seja, pecados que Deus refreia em uns que não refreia em outros. Você entende isso? Você consegue enxergar isso? Deus refreia alguns pecados em uns que não refreia em outros. É essa a realidade. Veja, e isso está ligado exatamente ao que eu falei, a essa distribuição da graça, os favores de Deus aos homens. A Escritura mostra em Romanos capítulo 1 que tem pessoas que Deus entrega às suas próprias paixões. E quanto mais entregues às suas próprias paixões, mais eles cometem pecado. Ou seja, eles são pecadores, entregues ao seu próprio coração pecaminoso, eles pecam ainda mais e um pecado vai chamando ao outro e ele vai então afundando ainda mais em pecados mais graves e mais graves e mais graves. E ele então vai afundando, vai descendo um pouco mais na prática dos pecados e seus pecados vão crescendo. Ou seja, o coração do homem precisa ser refreado pela graça de Deus. Se Deus ele retirar aquilo que contém, aquilo que detém
o coração humano, se Deus retira e esse homem entrega a si mesmo, esse homem ele vai praticar aquilo que está no seu próprio coração, que é o pecado, e um pecado vai chamando o outro pecado. E ele vai de pecado em pecado, e ele vai descendo cada vez mais um grau de pecado. Então há essa realidade. Tá? Então nós vemos que Deus refreia pecados em um que não refreia em outros. E aqui nós vamos entrar no porquê disso, não vamos falar sobre isso agora. Mas mostrando aqui o fundamento teológico para isso. Veja, o que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Lembra, os coríntios tinham muito partidarismo. E aí muitos tinham habilidades, dons, capacidades que outros não tinham. E alguns se ensoberbeciam por isso. E aí o apóstolo Paulo ele vem lembrar essa realidade do princípio de predileção. 1 Coríntios 4, 7. Ele vai dizer: pois quem é que te faz sobressair? Aqui ele começa a fazer perguntas retóricas. Ou seja, perguntas no qual já está implícito na própria pergunta a resposta. Veja, pois quem é que te fez se sobressair? Ou seja, quem é que faz um homem se sobressair sobre outro homem? Ou seja, quem é que faz diferença entre os homens? É os próprios homens? Não. Ele vai dizer: e que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que faz um homem se sobressair sobre o outro é aquilo que ele recebeu de Deus. Lembrem lá o que o Tiago fala em sua carta. Ele vai dizer, no seu livro, ele vai dizer justamente que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então perceba, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então, quem é que faz um homem se sobressair sobre outro homem, a não ser o próprio Deus? É Deus que faz essa diferença entre os homens. Ele dá favores a uns que não dá favores aos outros. É assim que Deus faz. E com isso ele faz um se sobressair sobre o outro. Ele fala que isso se deve ao fato de que ele recebeu isso. Não é dele, não é proveniente do seu próprio coração, dele mesmo, da sua natureza, mas que ele recebeu do Senhor. E aí ele fala: e se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Ou seja, por que você se ensoberbece se você recebeu isso do Senhor? Por que você se ensoberbece? Como se você não tivesse recebido, mas sim que é algo proveniente de você mesmo. E refletindo, irmãos, esse princípio de predileção, o Franco, ainda no seu livro de filosofia moral e natural, ainda no capítulo 7, no verso 19, ou no parágrafo 19, ele vai falar o seguinte: entretanto, deve-se confessar que alguns são, por natureza, mais propensos a estes afetos e outros àqueles. Ou seja, ele está falando que existem pessoas que são concebidas, que nascem já propensas, inclinadas a determinados afetos. E outras inclinadas a outros afetos. É isso que ele está mostrando. E aí ele vai falar algo muito importante. Propensão que, sem dúvida, se deve atribuir ao temperamento. Veja, essa propensão a determinados afetos é que é o temperamento. Mas de tal modo que pode ser facilmente mudada pelo cuidado e pela instrução. Ou seja, o temperamento ele pode ser modelado, governado pelo cuidado e pela instrução. Então, é isso que o Franco ele diz. Então, perceba, existem pessoas que nascem inclinadas a determinados afetos e outros nascem inclinados a outros afetos diferentes. E isso é uma propensão que, sem dúvida, deve ser atribuído ao temperamento. Guardem isso com vocês, a gente vai voltar a isso. Então, veja, o primeiro fundamento teológico é o princípio de predileção. É o primeiro fundamento teológico, o princípio de predileção. O segundo fundamento teológico é o pecado original. É justamente o pecado original.
que muitos dizem que isso é contrário. A teoria moral é contrária. Pelo contrário, a teoria moral ela confirma que o pecado original é real. Tá? Veja, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer no capítulo 6, no parágrafo 2, seção 2, vai dizer o seguinte: por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, veja, o pecado, ele corrompeu as faculdades da alma e partes do corpo. Todas as partes da alma e partes do corpo. O pecado, ele corrompeu. Veja, não é que o pecado destruiu. O pecado corrompeu, lembre disso. Ele não destruiu. Então veja aqui o fundamento. Mais um fundamento aqui, o pecado original. Tá? Pecado original. Ou seja, o homem, quando pecou, Adão e Eva, eles caíram da sua retidão original. E porque eles caíram da sua retidão original, agora as suas faculdades da alma e as suas partes do corpo foram corrompidas pelo pecado. E aí lembrem o que eu falei no começo, o que falaram no começo, de que a destemperança dos humores ela surge justamente a partir do pecado. É o pecado que causa essa destemperança. É a causa dessa destemperança. E aqui vamos tratar, né, e aqui vamos aprofundar melhor essa questão, esse ponto. Mas veja, o que é então esse pecado original? O John Flavel, no seu livro Um Tratado sobre a Alma do Homem, no capítulo 1, ele vai falar, então, o que consiste o pecado original. Ele fala, em suma, o pecado original consiste em duas coisas, a saber, na privação daquela retidão original que deveria estar em nós, ou seja, Adão e Eva, quando pecaram, eles caíram, eles foram privados daquela retidão original na qual eles foram criados. Nós falamos sobre o que é a retidão original do homem em uma de nossas aulas aqui no curso de Antropologia Reformada. Vou falar novamente, tá? Mas veja, quando Adão e Eva pecam, eles agora são privados daquela retidão original que eles foram criados. Ou seja, eles decaem daquela retidão na qual eles foram criados por Deus. Mas a segunda coisa que consiste no pecado original é a concupiscência habitual que leva a natureza a movimentos desordenados. Ou seja, é a inclinação natural que é habitual, que é viciosa, que leva a natureza humana agora, que está viciada, a movimentos desordenados. E aqui é o ponto que eu quero frisar. É o ponto importante. Ou seja, a fonte dos pecados atuais é o pecado original. Então, o que são os pecados atuais? São os pecados que nós, pessoalmente, eu, né, como indivíduo, pratico durante toda a minha vida. Qual é a fonte desses pecados que eu pratico? É o pecado original. O pecado original me privou da retidão original e, consequentemente, me tornou inclinado a movimentos desordenados. E lembre o que a Escritura ensina. Lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 6, em Gênesis também, mais para frente, quando Deus fala do dilúvio para Noé, que o coração do homem ele é inclinado ao pecado desde a sua meninice. E aí nós vemos lá em Salmo 51, Davi falando que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, quando eu fui concebido no ventre, eu já sou concebido com o pecado original. Então eu já sou concebido privado da retidão original e eu já sou concebido com essa concupiscência habitual que me inclina e que me leva a movimentos desordenados. Você entende isso? E aí, Richard Baxter,
no A Christian Directory, volume 1, no capítulo 3, que ele fala, que ele dá algumas, ele vai tratar, no capítulo 3, algumas questões, ele vai dar algumas grandes direções para a vida cristã, e na grande direção nona, na seção 3, ele vai falar o seguinte: os socorros e auxiliares do diabo e seus principais meios são estes. Ele faz todo o possível para conquistar um corpo de temperamento corrompido para o seu lado. Pois, assim como o pecado introduziu desordens físicas, tais desordens servem agora ao pecado que as causou. Então veja, o pecado ele gera desordens físicas, como nós vimos na Constituição Federacionista. E porque ele gera essas desordens físicas, o diabo, sabendo disso, ele tenta conquistar o temperamento do corpo, o temperamento corrompido do corpo, para o seu serviço, para servir a ele. E aí, em seguida, Richard Bach ele vai falar aqui de como é que o diabo ele se utiliza do temperamento colérico, do temperamento fleumático, do temperamento sanguíneo para levá-los a pecados. A que pecados o diabo leva? Né? Se aproveita dessa desordem física para levar esses homens desses temperamentos a alguns pecados. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Tá bom? E então agora paramos para pensar, o que é então temperamento? Nós já tocamos sobre o que é a teoria moral, as correções à teoria, o moral, o fundamento teológico. Né? O fundamento teológico, então, é o princípio de predileção e o pecado original, tá? Que vão se complementar uma coisa na outra, porque, veja, se eu já sou concebido com essa concupiscência habitual, então sou inclinado a desordens. E aí o princípio de predileção mostra que alguns são inclinados a alguns afetos e outros a outros afetos. E nós vimos que Deus refreia alguns pecados em um que não refreia em outros. Então isso faz a diferença entre os homens, faz o homem ser diferente do outro nesse sentido. Então aqui há um fundamento teológico bem robusto, duas doutrinas bíblicas, dois fundamentos bíblicos, mostrando aqui o fundamento teológico para essa teoria. E aí então nós vamos agora ver o que é temperamento. Nós falamos sobre o que é teoria moral, agora vamos ver o que é temperamento, embora eu já havia citado agora há pouco. E é muito simples. O que é um temperamento? O temperamento é uma predisposição natural a determinados afetos. Ou seja, lembre que eu falei que o temperamento e os afetos eles estão ligados. Temperamentos e afetos estão ligados. Veja, embora o Franco ele afirme que os temperamentos não é a única causa dos afetos, em seguida ele afirma que existem pessoas que são inclinadas a determinados afetos e outras a outros, por natureza. São propensos a determinados afetos e outros a outros. Tem uma predisposição natural a alguns afetos que outros têm uma predisposição natural a outros afetos. Portanto, os humores, o temperamento, nada mais é do que essa predisposição natural a determinados afetos. Então, o temperamento, ele também influencia os afetos. Ele gera afetos, embora ele não seja a única causa dos afetos. E como vimos na aula sobre a alma humana, no qual tratamos sobre os afetos, nós vimos que os afetos são gerados pelo apetite sensitivo também, e pelo apetite concupiscível e pelo apetite irascível. Então são aí 4 coisas que geram e causam os afetos. O apetite concupiscível, o apetite irascível e o apetite sensitivo e o temperamento. Então são 4 coisas que influenciam na geração dos afetos, que são causas dos afetos. Então, embora o temperamento não seja a única causa, ele é uma das causas dos temperamentos. Uma das coisas que influencia
no temperamento. Ou nos afetos. O temperamento é uma das coisas que influencia nos afetos. Então, os afetos, eles são essa faculdade da alma, no qual gera as emoções, né? Amor, alegria, tristeza, ódio, medo. Tudo isso são afetos. Tá? Desejo também é um afeto. Então, o temperamento ele tem essa influência sobre os afetos. Então, o temperamento nada mais é do que uma predisposição natural a determinados afetos. Então, uma pessoa colérica é uma pessoa que tem uma predisposição natural a alguns afetos. Ou seja, uma tendência a alguns afetos. Uma pessoa sanguínea é uma pessoa que tem uma predisposição a determinados afetos que o colérico não tem. Essa inclinação. Uma pessoa melancólica e uma pessoa fleumática, do mesmo modo. Embora esses afetos eles sejam comuns a todos. Mas cada temperamento ele tem uma propensão a determinados afetos. É do próprio temperamento ter aquela propensão àqueles determinados afetos. Embora esses afetos possam ser sentidos e gerados em qualquer um desses temperamentos. Por causas diferentes, obviamente, mas pode acontecer. Por exemplo, o colérico ele tem uma propensão à impaciência e à ira, mas isso não quer dizer que o sanguíneo não pode se irar, isso não quer dizer que o melancólico não pode sentir ira, isso não quer dizer que o fleumático não pode sentir ira. A questão é que o colérico ele tem essa propensão maior à ira, à impaciência. Mas isso não quer dizer que a ira e a impaciência é algo característico somente e exclusivo dele. Tá? A gente precisa entender isso. Então, o temperamento é uma predisposição, uma propensão natural a determinados afetos. E aí vou citar 4 teólogos reformados clássicos falando sobre isso. Primeiro, o William Perks, volume 8, da The Works of William Perks, capítulo 3, terceiro livro do Caso de Consciência. Ele fala: mas é verdade que a ira é mais do que a cólera. Lembre que o humor, né, a bile amarela ou a cólera, né, então, determina o temperamento colérico. Então, aqui quando ele fala cólera, ele está se referindo ao humor, tá? A esse humor chamado cólera ou bile amarela. E ele continua dizendo: mas a verdade é que a ira é mais do que a cólera. Ou seja, a ira ela não é fruto único exclusivamente da cólera, ou seja, da bile amarela. Pois ela surge primeiro de uma delibilidade da razão e do juízo na mente. Segundo, ela surge de maus afetos, como inveja e amor próprio. Terceiro, ela surge da constituição do corpo, que é quente e seca. Veja aqui, está ligado à teoria moral. Então, veja, porque o corpo dele é composto dessa característica quente e seca, ele é predisposto à ira. Além disso, lemos histórias que homens, não tendo bilis, aqui bilis negra, bilis amarela, estiveram, no entanto, cheios de ira. É o que eu acabaram de falar. Ou seja, homens que, mesmo que eles não tinham a bilis amarela, esse excesso, eles tiveram ira. Ou seja, não é única e exclusivamente do colérico a ira, embora o colérico ele seja predisposto à ira. Tem uma propensão à ira. E aí ele vai terminar dizendo: e a cólera é, de fato, um fator de promoção, mas não a causa da ira. Ou seja, a bilis amarela, a cólera, ela é um fator que promove. Porque ela predispõe o colérico a aquele afeto, a impaciência e a ira. Mas não é a causa em si dela. Porque outros, né, que não tem excesso de ira, que não tem excesso de cólera, de bile amarela, também sentem ira. Você entende? Peter Mark Vermigli, no seu Commonplaces, na parte 1, no capítulo 14,
no parágrafo 9, ele vai falar sim, e o próprio corpo, por ter muitos humores e ser dotados de muitos sentidos, por isso somos por vezes movidos a estes prazeres e por vezes a outros, de acordo com o que os humores os excitam ou conforme os diversos objetos caem nos sentidos. Então veja, ele mostra aqui que os afetos eles são gerados pelo apetite sensitivo e pelos humores. Então, os humores excitam alguém a determinados afetos. Tá certo? Franco, e aqui está no Franco novamente, no seu livro de Filosofia Moral e Natural, no mesmo capítulo, capítulo 7, no mesmo parágrafo, parágrafo 19, ele vai dizer: entretanto, deve-se confessar, é a mesma citação, que alguns são, por natureza, mais propensos a estes afetos e outros àqueles. Propensão que, sem dúvida, se deve atribuir ao temperamento, mas de modo que pode ser facilmente mudado pelo cuidado e pela instrução. Então, aqui é a citação que eu acabei de trazer. Richard Baxter, numa Christian Directory, volume 1, capítulo 7, que é o capítulo sobre o governo das paixões, e aqui ele vai tratar sobre a ira pecaminosa. E ele vai lidar agora com uma objeção imaginária. Ele vai criar aqui um objetor. Objeção 1. Mas você dirá: eu sou de natureza impetuosa, colérica, e não posso evitar isso. Olha, tem muitas pessoas que usam a teoria dos 4 temperamentos para justificar a sua ira desordenada, a sua impaciência. Fala assim: eu sou colérico mesmo, então não tem problema, eu não tenho como controlar isso. Não. Né? E aí o Richard Baxter vai dar uma resposta brilhante aqui. Ele vai dizer: isso pode predispor fortemente você à ira, mas não pode obrigá-lo a fazer algo que seja pecaminoso. Veja, é verdade. Por você ser colérico, você é predisposto à ira, mas isso não significa que isso lhe obriga a pecar. Por quê? Porque lembrem que a alma humana tem 3 faculdades: intelecto, vontade e afetos. Os afetos e os sentidos externos e internos, eles são faculdades inferiores. E a, a, a vontade e o intelecto são faculdades superiores, são as faculdades intelectivas. E as faculdades superiores, elas existem, elas foram criadas na alma humana para governar as faculdades inferiores. Ou seja, o intelecto e a vontade foram criados para governar os afetos e os sentidos. O corpo. A alma deve governar o corpo. O intelecto e a vontade devem governar o corpo, os sentidos e também os afetos. Portanto, ele vai dizer aqui: a razão e a vontade ainda podem comandar e dominar a paixão, se cumprirem seu papel. E quando você conhece a sua doença e perigo, você deve vigiar ainda mais. Ou seja, quando você já conhece que você tem essa predisposição à ira, você deve se cuidar, guardar-se de acabar caindo em circunstâncias que possam te levar a irar-se. É isso que ele está falando aqui, o Richard Baxter. Então ele fala: olha, embora você seja predisposto à ira, isso não te obriga a pecar, porque você tem a vontade e o intelecto que devem exercer seu papel de governante da alma, de governar as faculdades inferiores, que é, então, o apetite sensitivo e os afetos. Richard Baxter, ele vai falar algo muito interessante também no Across Directory, volume 1, capítulo 7, na primeira questão, né? E na direção 28. Ele vai dizer o seguinte: as paixões, ou seja, os afetos. Aqui é um capítulo que ele fala sobre o governo das paixões. E aqui é logo no começo desse capítulo. Ele vai falar as paixões. Ele vai explicar de onde surgem as paixões, né? Ele vai mostrar que uma das coisas onde surgem as paixões é
a temperatura do corpo, o temperamento do corpo. Ele fala: as paixões têm uma grande dependência do temperamento do corpo. E muito da cura delas está, quando possível, na melhoria do corpo. Petrus Van Maastricht vai dizer, no seu livro Theoretical Practical Theology, volume 3, ele aborda sobre a formação da alma. Ele diz o seguinte: em seguida, existem afeições ou paixões que, pelo menos no homem, não parecem ser nada além de atos da vontade, embora também dependam grandemente do temperamento dos humores, de bile, sangue e assim por diante, bem como do apetite sensitivo. Então veja, ele vai afirmar que a geração dos afetos depende também do temperamento dos humores. Então, mais uma vez, testificando aqui sobre isso. Estamos caminhando agora para o final da aula, mas, veja, entramos num ponto interessante. Que ponto é interessante? É isso. Na atualidade, na contemporaneidade, na pós-modernidade, há rejeição dessa teoria. Há uma rejeição dessa teoria, há um descrédito de que esses fluidos corporais eles influenciam no comportamento e na reação, nos afetos dos homens. Mas mesmo que possamos conceber que essa descoberta, esse avanço da medicina, que a medicina avança, mesmo que não esteja, veja, mesmo que o temperamento não esteja atrelado aos humores, a fluidos corporais, a algo no corpo, o temperamento está atrelado a uma predisposição dos afetos, que foram desordenados por conta do pecado original. Então, a mente no pecado original, o intelecto no pecado original, foi obscurecido, a vontade se tornou escrava do pecado voluntariamente, e os afetos foram desordenados. E Deus refreia afetos em um que não refreia em outros, e isso faz a diferença entre os homens. Faz um ser diferente que o outro. Faz um ser predisposto a determinados afetos e outro ser predisposto a outros afetos. Então, mesmo que essa teoria caiu em descrédito no quesito de não associar, mas por questões de provas científicas e médicas da pós-modernidade e contemporaneidade e do avanço da medicina, mesmo que não possa ser atribuído a esses fluidos corporais, pode ser atribuído, então, à desordem dos afetos. E há o princípio de predileção. Então, há um fundamento teológico aqui. Então, mesmo nós concedendo isso ao avanço da medicina, etc., isso não cai em descrédito à teoria dos 4 temperamentos. Tá? E aí, como falei, caminhando para o final da aula, nós vamos conhecer os temperamentos. Tem 4 temperamentos e cada temperamento ele compartilha de uma qualidade da matéria. Certo? Cada temperamento compartilha de 2 qualidades da matéria. Então tá aparecendo aí na tela para vocês um quadro que está os temperamentos. Tá? Essa definição aqui dos temperamentos é uma definição que está no dicionário do Richard Miller, do A. Muller. Tá? Não é uma definição que eu dei, mas eu vou também dar uma definição minha de cada temperamento, para você identificar os seus temperamentos, ou o seu temperamento. Tá? Vamos lá. Então, veja, existem 4 características da matéria: quente, frio, seco e úmido. E cada temperamento compartilha de 2 dessas características, gerando assim 4 combinações. Então, cada temperamento tem a combinação aí de 2 características, que então você tem 4 temperamentos, e então cada um tem 2 combinações, então tem 4 combinações aí de qualidades da matéria. O colérico, ele é aquele que compartilha de 2 qualidades da matéria, quente e seca. A quentura, ela envolve expansão. O símbolo do colérico, inclusive, a questão simbólica do colérico, né, que aqui
para simbolicamente representar os temperamentos, vai se utilizar justamente os quatro elementos. Os quatro elementos, que é o fogo, ar, terra e água. E o colérico ele é representado pelo fogo. Se você pegar o fogo e você colocar numa mata, esse fogo faz o quê? Ele se alastra na mata. Então, a quentura ela envolve expansão. Logo, envolve extroversão. Alguém que é para fora. Alguém que é para fora. E lembrem, timidez não tem nada a ver com introversão ou extroversão. É possível um colérico ser extrovertido e ser tímido. Porque uma coisa não é a outra. Não tem nada a ver com a outra. É outra coisa. Tá? Mas não vou falar sobre isso aqui nessa aula, não. Então, veja, o colérico ele é expansivo. Ele é para fora. Só que ele tem uma expansão mais concentrada. E essa expansão ela vai se alastrando como um fogo. Ele vai dominando o ambiente. Tá? Mas o colérico também ele tem essa qualidade que é a secura. E a secura envolve resistência. Ou seja, as impressões externas não tomam o peito do colérico com facilidade. Tá? Então, o colérico, por vezes, ele aparenta ser muito rígido, muito firme demais, muito... ele é inflexível. E por vezes aparenta que ele não se compadece das pessoas, aparentemente. Isso por quê? Porque as impressões externas ela não tomam o seu peito com facilidade. E, consequentemente, o colérico, por ter essas características, ele é uma pessoa mais prática. Então, se você chega para ele para falar sobre problemas da sua vida, ele vai te dar soluções práticas e objetivas. Ele é expansivo e ele tem essa rigidez, né? E a resistência. Então, ele é mais prático, mais objetivo. E ele tem o quê? Ele tem predisposição à impaciência. Então, ele tem uma predisposição à ira, ao pecado da ira. Tá? Ele tem essa predisposição ao pecado da ira, e não só ao pecado da ira, como também ao orgulho. É uma predisposição que ele tem. Então os coléricos têm essa predisposição ao orgulho e à ira. Tá? Claro, todas as pessoas podem ser orgulhosas, porque são pecadoras. Mas a questão é aqui, estou falando da predisposição, ou seja, o colérico tem uma predisposição a orgulho e a ira. Isso não quer dizer que o colérico é irado, que todo colérico é orgulhoso. Não. Porque existe também o fator da conversão, tem o fator da santificação, tem o fator das virtudes, tem esses outros fatores, no qual esse colérico pode ter aprendido a dominar-se, a refrear-se. Ele compreendeu a sua predisposição, então ele criou um mecanismo de vigiar e se guardar contra isso. Então, precisamos entender isso também. E aqui o Richard Yamula ele vai dizer algo muito interessante. Ele fala: a cólera ou a bile amarela é quente e seca, também descrita como amarga. Sua função é conservar o calor natural do corpo e, de acordo com alguns, ajudar a expelir os excrementos. Ela, assim como o sangue e a fleuma, é produzida em uma parte do fígado. Então aqui, veja, faz parte aqui dessa parte do estômago, do intestino, é o fígado. Então veja, eles fazem parte do fígado, o sangue e a fleuma, e também a bile. Em excesso, é associada com a secura e a dor no estômago e nos intestinos. Em excesso, em excesso, a cólera é associada com disposições de paixão, raiva e ira. Como uma doença, é a cólera morbus.
A pessoa colérica tem a compleição pálida e é magra e alta, enfurece com facilidade e, em geral, é inclemente. Então, aqui é interessante que no período da Idade Média, medieval, onde essa teoria era mais forte, se acreditava que o temperamento influenciava até na aparência física, para você ver. Né? Então tinha essa crença, que influenciava até na aparência física. Mas veja, o colérico é alguém predisposto à raiva, à ira. É alguém mais iracundo. É aquele famoso pavio curto. Lembra? Sabe aquele famoso pavio curto? É o colérico. Ele tem uma predisposição à ira. Ele tem uma predisposição à impaciência. Entende? Então, uma pessoa muito melosa, muito lenta, ele tem uma dificuldade em lidar com essas pessoas. Né? Ele tem essa impaciência. Por isso ele é mais prático. Ele não se envolve sentimentalmente nas suas coisas. Ele é mais prático. Ele dá a solução, dá a direção. Ele toma a atitude, ele toma a frente. Por isso que ele tem uma predisposição à liderança. Isso não quer dizer que os outros não possam ser líderes. Pelo amor de Deus. Estou falando que ele tem uma predisposição à liderança nata. A tomar a frente. Ele é expansivo, ele é quente, ele é seco. Então veja, ele toma um ambiente, ele dá a direção, ele dá um norte. Quem era assim na Bíblia, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa predisposição à impaciência e ao orgulho. Tanto é que Deus, ele colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Deus sabia que Paulo tinha essa inclinação à soberba, ao orgulho. Ele coloca algo que vai refrear isso em Paulo. Veja só como é. E o apóstolo Paulo, né, ele perdeu a paciência com João Marcos, por exemplo. Então, tem essa questão de pessoas que têm essa predisposição à impaciência e ao orgulho. Mais uma vez falo que a impaciência, a ira, o orgulho, ele pode estar presente em outras pessoas que não são do temperamento colérico. Mas aqui estou falando de predisposição natural, pelo amor de Deus. E aí você tem o sanguíneo. O sanguíneo, que também é quente, ou seja, ele é expansivo. Só que ele é um expansivo, diferente do colérico. Ele é um expansivo que onde ele chega, ele toma um ambiente, como um ar. O símbolo do sanguíneo é o ar. O ar, ele toma um ambiente, as pessoas sentem a sua presença. E quando ele falta, as pessoas também sentem a sua falta. Então, o sanguíneo, né, ele chama a atenção das pessoas. Ele é percebido, ele toma um ambiente, ele se expande como um ar. E como um ar também, ele é disperso. Então, muitas pessoas que são sanguíneas, elas têm uma tendência a se dispersarem com muita facilidade. Que muitos podem acabar confundindo com o TDAH. Na verdade, é a predisposição da pessoa à distração. Só tem essa predisposição à distração. A se distrair com facilidade. E o sanguíneo é assim, como um mar, né? Que passa por um ambiente, toma um ambiente e logo se vai. E isso aqui também diz muito sobre o sanguíneo, porque o sanguíneo, ele é alguém que também é muito tomado pelas paixões. Ele é muito intenso. Então, ele é aquele que aparece, logo vai embora. Ou seja, na mesma intensidade que ele se envolve naquilo, na mesma intensidade que ele se vai, que ele perde o interesse naquilo. Então é por isso que os sanguíneos eles têm uma predisposição a prazeres, a comida, a viver em festas, a
pecados de cunho sexual. Por quê? Porque ele sempre quer estímulos novos, porque ele é intenso, ele se envolve nisso aqui, daqui a pouco ele se dispersa e perde aquele desejo por aquilo e logo se envolve com outra coisa. Então ele quer sempre novos estímulos, novos estímulos, novos estímulos. Justamente ele é como um ar que passa e vai embora. Você entendeu? E veja, é óbvio, meu irmão, que muitas pessoas que não são sanguíneas, elas podem ser intensas em alguma coisa e na mesma intensidade perder aquela intensidade. Isso pode acontecer. Eu estou falando que no sanguíneo ele tem uma predisposição a isso. Não estou falando que todo sanguíneo também é assim. Ou seja, que é guiado pela sua predisposição natural. Porque envolve aquelas questões de virtudes, a maturidade espiritual, a santificação, a conversão. Existem essas questões serem também analisadas. Então, você pode ser sanguíneo, mas você é um sanguíneo que mortificou aqueles afetos, que agora é maduro e consegue governar bem aquelas predisposições em você. Mas a sua inclinação natural é essa. Se você não governar, você naturalmente vai se descamar naquilo. É isso que eu estou falando. É isso que nós estamos falando. E aí o Richard Muller fala sobre o sanguíneo. O sangue é quente e úmido, quase descrito como doce, temperado e vermelho. É feito na parte mais temperada do fígado e serve para alimentar todo o corpo ao ser disperso para todas as partes por intermédio do coração e das artérias. As partes uma pessoa sanguínea tem a compleição rosada e é alegre e esperançosa, mas quando de mau humor, enfurece-se com facilidade. Isso é verdade. O sanguíneo, ele é muito alegre. Se você ver aquele bobo da corte, né, o famoso bobo da corte, é um cara muito alegre o tempo todo, gosta de piadas, de gozação, de alegria, de risada. Ele é sempre alegre. E é muito interessante, como eu falei para vocês, acreditavam que o temperamento poderia influenciar na aparência física. Então, aquele que era o sanguíneo, perdão, o sanguíneo, ele tem excesso de sangue. Então, você pode ver nas mãos dele é mais rosada, o rosto dele é mais rosado, ele tem as bochechas mais rosadinhas. Né? Então, é o excesso de sangue. Ele é um sanguíneo, ele é mais alegre, ele é mais esperançoso, ele é mais otimista naturalmente. Ele tem uma predisposição a ser mais otimista, e assim, uma visão meio romantizada da realidade, sabe? Ele tem essa predisposição a isso. Então ele tem uma predisposição à alegria. Consequentemente, por conta do pecado original, há uma alegria pecaminosa. Então, e há buscar estímulos para essa alegria, né, nos prazeres. Então, essa questão também que precisa ser analisada por nós. E aí, o sanguíneo ele é quente, ele é expansivo, né? Então, ele é aquele famoso. É, é, esqueci agora o nome, rapaz. Aquele famoso. Esqueci o nome agora que tem nas escolas. Se alguém lembrar aí, coloca aí nos comentários. A questão de alguém que é. Na escola, que alguém é bem desenrolado na escola. Esqueci agora o nome. Enfim. Ele é uma pessoa, por ele ser expansivo, por ele ser muito alegre, esperançoso, naturalmente, né, essa predisposição a isso, ele acaba conseguindo fazer amizades com facilidades, ele envolve as pessoas. E aqui, a questão da umidade. Uma coisa úmida é uma coisa que é facilmente flexível, é algo que qualquer coisa toma o seu peito, ele se envolve emocionalmente nas coisas. Né? O sanguíneo se envolve emocionalmente nas coisas, e não só isso, ele pode ser envolvido, nas coisas, porque ele é flexível, ele pode ser dobrado. Então, porque ele pode ser dobrado, você pode ferir o sanguíneo e logo daqui a pouco você pedir perdão a ele e ele vai te perdoar e vai estar normal com você. Eles também têm essa tendência a ser esquecido também. Esquece com facilidade das coisas. Então ele tem essa tendência a esse tipo de perdão. Não estou falando aqui de perdão evangélico, né? Que é fruto do novo nascimento. Não estou falando disso, não.
Estou falando aqui que ele tem essa predisposição natural. Então ele tem essa umidade. E aí vem o fleumático. O fleumático, ele é frio. E veja, a frieza ela tem a ver com introspecção. Então, se a quentura tem a ver com extroversão, a frieza tem a ver com introspecção. Alguém que é mais para dentro. Alguém que é mais para dentro. Então, o fleumático e o melancólico, eles compartilham dessa característica, né? Frieza. Mas veja, o fleumático, ele compartilha uma característica que ele compartilha junto com o sanguíneo, que é a umidade. A umidade. Então, o fleumático, ele é alguém que é mais para dentro, ele é mais interior, mas ele é alguém que é úmido. Ele é alguém que é facilmente dobrável, flexível. E aí tem uma questão do fleumático, que o fleumático, ele aparenta ser, ele tem uma predisposição à apatia. Ou seja, o fleumático ele parece ser apático, ou seja, não tem nenhuma espécie de sentimento. Porque a cara dele é sempre a mesma, para qualquer situação. E ele demora a reagir, porque ele é mais para dentro, entende? Ele demora, ele é lento para reagir. E ele tem ele é mais apagado, né? Inclusive ele tem poucas expressões. Ele é alguém que é mais uma predisposição à apatia, uma predisposição à preguiça, por exemplo. Ele tem uma predisposição à procrastinação, entende? A procrastinação. Ele tem essa predisposição a isto. O fleumático, por ele ser úmido, né, a umidade também tem a ver com a, a não resistência e a não fixação. Vamos colocar assim. Então, o fleumático, ele não fica remoendo interiormente as coisas. Ele não é inclinado a guardar mágoas das pessoas. Isso é mais, quem é mais inclinado a isso é o colérico e o melancólico. São mais inclinados a isso. A gente já vê por que o melancólico tem essa inclinação. Mas o fleumático, ele, ele tem uma tendência também ao pacifismo. Não à paz, ao pacifismo. E às vezes ele confunde o pacifismo com a paz. Ele não quer se comprometer com ninguém. Ele quer buscar paz, ele quer evitar conflitos. Você entende? É o famoso Zen, paz e amor. Tem aquele famoso paz e amor, aquelas pessoas que são paz e amor, ai, né? Então, são os fleumáticos. É o símbolo da água. Tá? E é interessante que o fleumático é o temperamento mais difícil de você identificar. Por quê? Porque o fleumático, pelo símbolo da água, a água ela absorve as coisas que você colocar nela. Então ela absorve a cor das coisas que você colocar nela, um corante que você colocar, ela absorve o gosto de algo que você colocar nela. Então ela absorve essas coisas. Então, um fleumático, ele convivendo com o colérico, convivendo com o sanguíneo, ele pode aparentar ser esses temperamentos. Você entende? Então tem essa realidade. Richard de Amor vai dizer: a fleuma, também produzida em uma parte do fígado, é fria e úmida e tem a função de umedecer os membros do corpo, incluindo a língua. Uma pessoa fleumática tem a complexão pálida e é mentalmente apagada e fisicamente indolente. Então, veja aí como é um fleumático, né? Ele é bem apático, ele parece que não tem sentimento nenhum. A minha esposa, ela é fleumática e ela não demonstra muitas emoções, não.
Não é que eles não tenham emoções, tá, gente? Só que eles são predispostos a essa apatia. Veja, apatia na Bíblia, a falta de afeição natural, ela é pecado, viu? A Bíblia fala sobre isso. Então, é uma coisa que eles precisam lutar. E não só isso, né? Como também a preguiça, essa predisposição à preguiça, a predisposição à procrastinação. E veja, não é que os outros não possam ter apatia. Não é que os outros não possam ter preguiça e procrastinação. Mas é que o fleumático tem predisposição a essas coisas. Lembrem disso. Então, o fleumático, ele é flexível, né? Ele ganha a forma das coisas aí, as cores das coisas, né? As cores e o sabor das coisas. Então, ele é flexível. Ele também ele é lento para reagir. E também ele não aprofunda as coisas, ele é superficial. Tá? Assim como o sanguíneo também ele é superficial. O sanguíneo ele faz relações superficiais, porque ele quer sempre estar em estímulos novos. Lembra disso, né? E aí ele ganha um ambiente e ele tá todo mundo que fosse amigo dele e confia a essas pessoas da vida dele, confia coisas da vida dele a essas pessoas, achando que essas pessoas são seus amigos. Quando na verdade não são, porque não houve aprofundamento, enraizamento desses vínculos. E aí acontece decepção e etc. E aí fica essa troca de amizades e afins. E aí tem o melancólico. O melancólico, ele ele é frio, ou seja, ele é introvertido, ele é mais para dentro, mas ele também é seco, ele é mais resistente, ele é inflexível, ele é simbolizado pela terra, ou seja, a terra ela é inflexível e ela é fria. E essa terra, veja, a terra ela é usada para guardar as coisas. Lembre disso, a terra é usada para muitas pessoas guardam coisas da terra. E aí você encontra muitas escavações, encontra muita coisa, né, debaixo da terra. Ou seja, o melancólico, como ele é mais para dentro, ele é introvertido e ele é seco, ele tende a, a aprofundar as coisas interiormente. Então, ele é lento para reagir, mas enquanto ele não reage, ele fica no seu mundinho aqui interior, aprofundando interiormente as coisas, ruminando as coisas. E veja, a Terra ela possui uma resistência, né, maior. Então, muitas das vezes, é a secura, né? As impressões externas não tomam o peito do melancólico. Ele não é envolvido emocionalmente nas coisas. Se eu chegar pedindo um conselho para ele chorar na frente dele, ele não vai se envolver emocionalmente com isso, tá? É óbvio que o melancólico pode acabar desenvolvendo isso, né? Se envolver emocionalmente. Isso pode acontecer. Mas a predisposição dele é não se envolver emocionalmente. Ele também tem essa questão da praticidade. Ele vai ser um bom conselheiro, um bom ouvinte. Ele vai te ouvir. Porque ele é mais introspectivo, entendeu? Ele é mais um bom ouvinte. Ele vai te ouvir, ele vai aprofundando aqui interiormente. Ele vai ruminando aqui interiormente. E veja, a terra, quando você força a terra com o seu pé, ou com a mão, ou com o corpo, a terra fica marcada. Então, então o melancólico e também o colérico, eles têm uma tendência a ficarem marcados pelas coisas que atingem a ele diretamente. E isso faz com que eles sejam predispostos ao quê? A mágoa. A esse pecado terrível, que é a mágoa. Que é justamente esse ressentimento. Que é guardar rancor. E aí o colérico, ele, por guardar rancor, por vezes ele maquina se vingar de alguém e até se vinga de fato. Já o melancólico é mais interior, ele fica maquinando e pensando mal a seu respeito e maquinando se vingar de você e coisas contra você, mas ele não externaliza isso, ou demora
muito para externalizar isso, né? Ele rumina aqui dentro. Então o melancólico ele é mais para dentro, ele é mais introvertido, ele é mais observador, mais quieto, mais meditativo, mais fechado. É assim que é o melancólico. Ele tem essa tendência a isso. Veja, o melancólico então tem tendência à mágoa, tem tendência à, à autocrítica e à crítica demasiado aos outros, porque como ele é mais interior, ele é mais no seu mundo, ele acaba sendo mais observador e por isso acaba sendo mais crítico tanto do mundo como dele mesmo, tá? Então o melancólico ele tem essa tendência a guardar mágoas, né? E ele também tem essa tendência a, a, a essas coisas que eu falei, né? Então há isso no melancólico. Richard Amuli vai dizer: a melancolia ou a bile negra é fria e seca, também descrita como densa, azeda e preta. Surge da nutrição e é purgada pelo baço. A melancolia, por ser fria e seca, serve para moderar o sangue e a cólera e para nutrir os ossos. Em excesso, a bile negra produz compenetração e melancolia. Uma pessoa melancólica é fechada, quieta e meditativa, mas algumas vezes é perturbada com facilidade. Então veja que também o melancólico ele é mais sensível. Ele é perturbado às vezes com mais facilidade. Ele fica mais perturbado. E aí, porque, veja, como ele é muito no seu mundinho, na sua caixinha, ele é mais quieto, mais meditativo, ele acaba também pensando em todas as possibilidades. Isso acaba levando ele a ter uma mania de controle, entendeu? Isso acaba ele sofrendo por antecipação. Obviamente, gente, considerem a questão de maturidade, conversão, marará. Veja, pode ter melancólicos que já superaram isso. Já subjugaram, governam isso. Tá? Existe. Mas a sua predisposição natural é essa. Tá? Então veja, existe tudo isso aqui que nós vimos. E aqui eu quero citar, gente, o Baxter falando de como é que o diabo pode utilizar cada temperamento, né? Vou botar aqui o Baxter e aqui nós encerramos a nossa aula. Deixa eu só botar aqui o Baxter. Tá, botei aqui. Vamos lá. Então ele vai falar que os temperamentos corrompidos são auxiliares do diabo. E veja como é que o diabo faz, né? Veja, um temperamento colérico o ajuda grandemente a excitar os homens à ira, malícia, assassinato, crueldade e vingança. Então veja, o diabo se aproveita do destempero do temperamento de alguém para incitar, para fomentar esse homem a se irar, a praticar malícia, a ser malicioso, a praticar assassinato, a fazer crueldade, a praticar vingança. Então o diabo ele se aproveita disso. Um temperamento sanguíneo misturado com bilioso o auxilia a inclinar os homens à lascívia, impureza, leviandade, libertinagem e prazeres frívolos que desperdiçam o tempo. Lembra lá que eu falei que o sanguíneo ele é inclinado, ele é predisposto a esses pecados sexuais, a impureza, a prazeres. Lembram disso? Olha aqui o Richard Bach falando. Então o diabo ele incita os sanguíneos nessa direção, tá? E os fleumáticos? Um temperamento sanguíneo misturado com pitioso, fleumático, o ajuda a tornar os homens entorpecidos, descuidados e insensíveis às grandes questões da alma. Fleumático ajuda a atrair as pessoas para uma sonolenta preguiça,
para uma vida ociosa e indolente e, consequentemente, por meios ilícitos de sustento, bem como para a aversão a toda boa obra. Ou seja, o temperamento fleumático é instigado pelo diabo a ser descuidado consigo mesmo e insensíveis com questões da sua própria alma, a ser sonolento e preguiçoso, a ter uma vida ociosa entregue ao nada e, consequentemente, a buscar meios ilícitos de se sustentar. E ele tem uma aversão à boa obra. Então, o diabo ele incita o fleumático a isso, a ter uma aversão a praticar boa obra, a ele ser preguiçoso na prática de boa obra, a não ter interesse, a ser desanimado com a prática de boa obra, a ele buscar meios ilícitos para se sustentar, já que ele é preguiçoso. Então ele vai lá para o tigrinho, ele vai lá para outros meios para tentar buscar ter sustento, porque simplesmente ele não quer, ele tem uma sonolenta preguiça. Ele vive uma vida ociosa. Então o diabo ele influencia o fleumático nessa direção. E aí, o Richard Bach fala que um temperamento melancólico o favorece em todas as tentações mencionadas anteriormente. Então veja, o melancólico é pior ainda, porque... E aqui, veja, eu não estou colocando um temperamento melhor ou pior que o outro. Estou falando assim, que o temperamento melancólico pode ser instigado pelo diabo em todas essas coisas anteriores. Claro, de modo diferente. Então veja aqui, meus irmãos, como o diabo pode usar as predisposições naturais para influenciar, instigar, incitar os homens a essas coisas. Então aqui nós encerramos a nossa aula sobre os 4 temperamentos. Nós não vamos entrar aqui nas nuances dos temperamentos, citei algumas coisas agora há pouco, mas vamos entrar nas nuances dos temperamentos. Nós vamos entrar nas nuances do relacionamento de pessoas do temperamento X com o temperamento Y. Não vamos entrar nessas questões da educação de filhos do temperamento X, da educação dos filhos do temperamento Y. Não vamos entrar nessas questões. A aula tem esse objetivo de tratar sobre esse assunto, mas não de modo denso, porque não há como tratar de modo denso, porque não é um curso somente de temperamentos. Em outras ocasiões, né, fora do curso, no meu Instagram, no meu YouTube, meu canal do YouTube, eu posso trabalhar essas questões dos temperamentos nas relações, na educação dos filhos e afins. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, meus irmãos, e até a nossa próxima aula, se Deus assim quiser. Deus abençoe. E já ia me esquecendo uma coisa. Quero que vocês descubram qual é o meu temperamento. E aí, qual é o meu temperamento? Quero que vocês aí... Comenta aí nos comentários. Fala comigo no privado, no grupo lá do curso. E eu quero ver se você acerta qual é o meu temperamento. Então, Deus abençoe a todos e até mais. Até a nossa próxima aula.